Já sentiu que, de um ano para o outro, levantar aquele saco de compras ficou um pouco mais difícil? Ou que subir umas escadas o deixa mais ofegante do que antes? É uma realidade frustrante que muitos de nós, depois dos 60, começamos a sentir. Vemos a nossa força a diminuir lentamente, a nossa energia a desaparecer, e sentimos-nos um passo mais perto da fragilidade que tanto tememos. Muitos correm para as farmácias à procura de pós de proteína caríssimos, cheios de ingredientes com nomes que nem conseguimos pronunciar, na esperança de travar este processo. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode não estar num boião de plástico, mas sim na sua cozinha? E se a resposta for um alimento simples, poderoso e que provavelmente já tem no seu frigorífico? Um alimento que pode ajudar a construir músculo mais depressa e de forma mais eficaz do que muitos desses suplementos. Neste vídeo, vamos desvendar não só este alimento incrível, mas também outros segredos da alimentação e hábitos simples que podem transformar a sua força e vitalidade. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e a mais fácil de todas, e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Vamos então começar a desvendar este mistério. O primeiro segredo, o tal alimento poderoso que mencionei, é algo que os nossos avós já comiam quase todos os dias. É humilde, versátil e uma verdadeira bomba de nutrientes. Estou a falar do ovo. Sim, o simples ovo. Sei o que pode estar a pensar. Ovos? Mas e o colesterol? Não fazem mal ao coração? Durante décadas, o ovo foi injustamente diabolizado, mas a ciência mais recente veio limpar o seu nome e colocá-lo no pódio dos superalimentos, especialmente para nós, que já passamos dos 60. A verdade é que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso corpo é mais inteligente do que isso. O verdadeiro tesouro do ovo está na sua proteína. Pense no músculo como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a rachar e a cair. A proteína é o cimento e os tijolos novos que usamos para reparar e fortalecer essa parede. E a proteína do ovo é de altíssima qualidade, considerada a proteína de ouro. Isto significa que o nosso corpo consegue absorvê-la e utilizá-la de forma extremamente eficiente para reparar e construir tecido muscular. É como ter os melhores materiais de construção à disposição do nosso corpo. Mas há mais. Dentro dessa proteína existe um componente mágico chamado leucina. A leucina é como o mestre de obras que dá a ordem para começar a construção. Sem leucina suficiente, o corpo não recebe o sinal para construir músculo, mesmo que haja proteína disponível. E adivinhe? O ovo é uma das fontes mais ricas e acessíveis de leucina que podemos encontrar. É por isso que é tão mais eficaz do que muitos pós de proteína que, por vezes, não têm a combinação certa destes mestres de obras. Agora, como podemos incorporar mais ovos na nossa rotina sem nos aborrecermos? A beleza do ovo está na sua versatilidade. Ao pequeno almoço, em vez do pão branco com manteiga, que tal uns ovos mexidos com um fio de azeite e uma pitada de orégãos? Dão-lhe energia para toda a manhã e começam logo a alimentar os seus músculos. Pode cozer alguns ovos ao início da semana e tê-los prontos no frigorífico. Um ovo cozido é um lanche fantástico à meio da tarde, que o impede de ir buscar bolachas ou doces. Ou pode fatiá-lo e adicioná-lo à sua sopa ao jantar, como se faz num bom caldo verde ou numa sopa da pedra, enriquecendo-a instantaneamente. E que tal uma omelete ao almoço, recheada com os legumes que tiver à mão? Espinafres, cogumelos, pimentos. As possibilidades são infinitas. O importante é perceber que não precisa de comer uma dúzia de ovos por dia. Para a maioria de nós, 1 ou 2 ovos por dia é uma quantidade perfeita e segura, que nos dá essa proteína de alta qualidade e a leucina necessária para dizermos ao nosso corpo: vamos construir força. Esqueça os batidos com sabores artificiais. A natureza deu-nos a ferramenta perfeita, embalada numa casca. É barata, deliciosa e profundamente nutritiva. Começar o dia com ovos é como dar um sinal claro ao seu corpo
de que hoje é um dia para ser forte e ativo, e não um dia para se sentir frágil. Agora que já falamos sobre o poder incrível dos ovos, vamos continuar a encher a nossa despensa com outros aliados da força muscular. Porque a natureza, especialmente a nossa cultura portuguesa, é rica em tesouros nutricionais. O segundo alimento que quero partilhar consigo vem diretamente do nosso mar e é um símbolo da nossa identidade. A sardinha. Muitas vezes olhamos para a sardinha como um petisco de verão, assada na brasa com uma salada de pimentos. E isso é maravilhoso. Mas a humilde sardinha em lata, aquela que temos sempre na despensa para uma emergência, é um dos alimentos mais completos que podemos comer para a nossa saúde muscular e geral depois dos 60. Tal como o ovo, a sardinha está carregada de proteína de altíssima qualidade. Cada lata pequena pode conter tanta proteína como um bife, mas com benefícios adicionais. O grande trunfo da sardinha é a sua riqueza em ômega 3, um tipo de gordura saudável que funciona como um anti-inflamatório natural no nosso corpo. Com a idade, é comum sentirmos mais dores nas articulações, mais rigidez. Esta inflamação crônica não só causa desconforto, como também dificulta a recuperação e o crescimento muscular. O ômega 3 das sardinhas ajuda a apagar esse fogo inflamatório, permitindo que os músculos se reparem melhor e que as articulações se movam com mais fluidez. Além disso, as sardinhas são uma fonte fantástica de vitamina D e cálcio, especialmente quando comemos as pequenas espinhas, que ficam tão moles que nem se sentem. Esta dupla é essencial para a saúde dos nossos ossos. E músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. É uma parceria perfeita. Como comer mais sardinha? Uma lata de sardinha em azeite, esmagada com um garfo e barrada numa fatia de pão de mistura ou broa, é um almoço rápido, barato e incrivelmente nutritivo. Pode juntá-la a uma salada com feijão frade e cebola picada, ou desfazê-la num refogado com tomate para fazer um molho rápido para uma massa. Não subestime o poder dessa pequena lata. A seguir, vamos para a terra, para a base da nossa alimentação tradicional, os legumes, mas não uns quaisquer. Falo do feijão, do grão de bico, das lentilhas. Durante séculos, estes alimentos foram a carne dos pobres, e felizmente, a ciência hoje mostra que são, na verdade, a força dos sábios. O feijão, em todas as suas variedades, encarnado, branco, frade, é uma fonte maravilhosa de proteína vegetal. Sozinho, não tem todos os componentes essenciais que o ovo ou a sardinha têm. Mas quando o combinamos, por exemplo, com arroz, como na nossa feijoada, ou com pão, como numa sopa rica, a magia acontece. Esta combinação cria uma proteína completa, tão boa para construir músculo como a proteína animal. Mas os benefícios não ficam por aqui. O feijão e o grão de bico são riquíssimos em fibra. A fibra é crucial para essa nossa saúde intestinal, que, por sua vez, afeta tudo o resto, desde a nossa imunidade até a nossa capacidade de absorver nutrientes. Um intestino saudável absorve melhor a proteína e as vitaminas que comemos, garantindo que chegam aos nossos músculos. Pense numa boa sopa de feijão, num rancho ou numa simples salada de grão com bacalhau desfiado. São pratos que nos confortam, que nos enchem de nostalgia e que, ao mesmo tempo, estão a trabalhar silenciosamente para nos manter fortes e independentes. Introduzir mais leguminosas na dieta não significa tornar-se vegetariano. Significa simplesmente reconhecer a sabedoria dos nossos antepassados e dar ao nosso corpo uma variedade de fontes de força. Por fim, um hábito que potencia o efeito de todos estes alimentos: a hora a que comemos. Não precisa de ser complicado. A ideia é simples. O nosso corpo está mais receptivo a usar a proteína para reparar os músculos logo após algum tipo de esforço físico. Não estou a falar de ir para o ginásio levantar pesos. Falo da sua caminhada matinal, do trabalho no jardim ou até mesmo de uma manhã de limpezas mais intensas. Tente consumir uma refeição ou um lanche rico em proteína, como um ovo cozido ou um punhado de tremoços, na hora seguinte a essa atividade.
É como entregar os materiais de construção aos trabalhadores exatamente no momento em que eles mais precisam. Este pequeno ajuste pode fazer uma diferença enorme na forma como o seu corpo utiliza os alimentos que lhe dá, transformando-os em força real e visível no seu dia a dia. Agora que já temos o prato cheio de ovos, sardinhas e feijão, e já sabemos a melhor altura para os comer, vamos falar dos elementos que unem tudo isto, os catalisadores silenciosos que muitas vezes esquecemos. E o primeiro é tão básico, tão fundamental, que parece quase demasiado simples para ser verdade. A água. Sim, beber água. Frequentemente, quando pensamos em nutrição, focamo-nos nos alimentos sólidos e esquecemo-nos que os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, os nossos músculos são das primeiras partes do corpo a sofrer. Ficam desidratados, o que compromete a sua capacidade de contrair e de se reparar. Uma desidratação, mesmo que ligeira, pode levar a cãibras, a uma sensação de fraqueza e a uma recuperação muito mais lenta após qualquer esforço. É como tentar amassar cimento com areia seca. Simplesmente não funciona. A proteína precisa de um ambiente hidratado para ser transportada e utilizada pelas células musculares. Muitas vezes, aquela sensação de cansaço a meio da tarde que atribuímos à idade ou a uma noite mal dormida pode ser, na verdade, um simples sinal de sede. A recomendação de beber 1,5 a 2 litros de água por dia não é um mito, mas não precisa de andar obcecado com uma garrafa. Comece o dia com um bom copo de água, antes mesmo do pequeno almoço. Tenha sempre um copo de água na mesa de cabeceira e outro ao pé do seu cadeirão. Beba um copo de água antes de cada refeição. Sopas e caldos, tão presentes na nossa dieta, também são uma excelente forma de hidratação. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam. Manter-se hidratado é uma das formas mais fáceis e baratas de garantir que os seus músculos estão a funcionar no seu melhor. E agora, o último segredo, a peça final que prometi no início. O ingrediente mais poderoso para construir músculo não se come nem se bebe. Acontece enquanto estamos de olhos fechados. Falo do sono. Podemos ter a dieta mais perfeita do mundo, rica em ovos, sardinhas e todos os nutrientes essenciais. Mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não consegue fazer o trabalho de reparação. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos danificados, incluindo as microfissuras nos músculos que ocorrem com a atividade diária. Dormir é o momento em que a equipa de construção muscular trabalha no turno da noite, usando a proteína e os nutrientes que consumimos durante o dia para fortalecer e reconstruir a parede muscular. Se dormimos mal, é como se essa equipa só aparecesse para trabalhar por umas horas e deixasse o trabalho a meio. Com o tempo, o resultado é um desgaste acumulado e uma perda de massa muscular acelerada. Sei que dormir bem pode ser um desafio à medida que envelhecemos, mas há pequenos hábitos que podem ajudar. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana, para regular o seu relógio biológico. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite ecrãs de televisão, telemóveis ou tablets na hora antes de dormir, pois a luz azul que emitem interfere com a produção da hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Um banho morno antes de deitar também pode ajudar o corpo a relaxar. Em resumo, o segredo para construir músculo e sentir-se forte depois dos 60 não está em pós milagrosos ou dietas complicadas. Está em voltar ao básico, à sabedoria que já conhecemos. Está no poder de um simples ovo, na força do mar que nos dá a sardinha, no conforto de um prato de feijão. Está no hábito de nutrir o corpo após o movimento, de lhe dar a água de que ele precisa desesperadamente e, acima de tudo, de lhe conceder o descanso necessário para se regenerar. Lembre-se, cada pequena mudança, cada escolha consciente, é um passo em direção a uma vida mais forte,
mais independente e mais feliz. Não se trata de voltar atrás no tempo, mas sim de viver o presente com a maior vitalidade possível. E isso está, literalmente, nas suas mãos e no seu prato. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha um prato português secreto que sente que lhe dá força e energia? Partilhe nos comentários abaixo, vamos trocar estas receitas de sabedoria. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam ver. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e plena depois dos 60. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.